amados e amadas do Pai. É com muita alegria que eu estou aqui para trazer para vocês mais um pouco do conhecimento, do entendimento, das revelações que Deus tem me dado das práticas espirituais. Eu quero começar com vocês hoje em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a condição que Deus nos dá para que nós possamos vencer todas as aflições que nós temos ou que teremos durante o tempo nosso aqui na terra, e no final daquela aflição nós permanecermos inabaláveis. O que significa permanecer inabalável? Significa continuar na plenitude da paz que o Espírito Santo trouxe para os nossos corações. Significa ficar num lugar de paz, ficar num lugar de refrigério, mesmo diante da tribulação, mesmo diante das circunstâncias. E para isso, o Espírito Santo nos deu algumas práticas espirituais, porque as nossas armas, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda a artimanha do inimigo. Só que para eu destruir toda a artimanha do inimigo, primeiro o Espírito Santo precisa trabalhar no meu caráter. Porque quando o inimigo vem, ele não pode achar em mim motivos de tropeço, motivos onde ele vai colocar aquela artimanha dele. Ele precisa encontrar em mim o fruto do Espírito Santo. E para que esse fruto do Espírito venha se manifestar, eu preciso mortificar a minha natureza. Eu preciso mortificar a minha carne. Mas muitas vezes nós não sabemos nem o que mortificar. Tem defeitos, tem fraquezas nossas que são bem aparentes e que nós até sabemos que nós temos ela e que aquilo nos atrapalha. Mas tem algumas fraquezas que elas estão escondidas. Só que o Espírito Santo, ele cava dentro de nós profunda vala para revelar aquilo que está em oculto e aquilo que está escondido. Lá em 1 Coríntios 2, vamos lá. 1 Coríntios 2, versículo 10, diz, vamos ler a partir do versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revela pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito que nele está? Também assim também há coisas de Deus que ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito Santo, ele nos revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele intercede nas nossas fraquezas, como diz lá em Romanos 8, 26. É com gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo intercede por cada um de nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sonda os nossos corações, ele conhece qual é a mente do Senhor ao nosso respeito, e segundo a mente do Senhor é que ele intercede por cada um de nós. Com qual finalidade? Com a finalidade de nos tornarmos cada dia mais parecidos com o caráter de Jesus, porque o nosso caráter humano, ele é carnal, ele vem com condições que não são apropriadas para o Filho de Deus andar manifestando o testemunho de Jesus na terra. Então aqui, no versículo 13 de 2 Coríntios, aliás, de 1 Coríntios 2,13 diz: disso também falamos,
não em sabedoria, em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então o Espírito Santo, ele nos revela o coração do Pai, ele revela o nosso coração com palavras que não são ensinadas pela sabedoria humana. Então não é português, não é inglês, não é francês, é as palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus. É a oração em línguas, é a linguagem do reino de Deus. Cada pátria nessa terra tem uma linguagem, e o Espírito Santo nos diz que nós temos uma linguagem da nossa pátria, porque nossa pátria não é essa aqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o reino de Deus. E no reino nós temos uma linguagem. E todos nós que somos filhos de Deus precisamos falar essa linguagem do reino. Essa linguagem que vai tratar com as nossas fraquezas e que vai fazer nós conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas aí os irmãos podem me perguntar, mas eu posso orar assim? Não seria quando tivesse uma manifestação do Espírito Santo? Ou eu não tenho que estar em bastante santificação para que isso aconteça? A palavra de Deus nos diz lá em Marcos, vamos lá em Marcos? Marcos 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então aqui em Marcos 16, versículo 16 em diante, me garante que se eu creio em Jesus, esse sinal ele me segue, esse sinal me acompanha. Então é para todo filho de Deus. Todo filho de Deus tem esse sinal na vida dele.